Olá, meus anjinhos, tudo bem? Vamos lá, a segunda temporada que está grande, com vários episódios, tá? Lindos para vocês. Mais um episódio de Crabbles Flygas. Vamos lá? Na aula de hoje a gente vai ver a aula de Citologia 3, parte 1, que é onde a gente vai finalizar com mitose e meiose. Quais as diferenças de mitose e meiose antes de começarmos a entender as fases de cada uma delas, tá ok? Então vamos lá. Ó, de um lado aqui vai ter a mitose, do outro vou ter a meiose, certo? Então vamos lá. Eu tenho as funções. Primeiro a gente vai analisar essa primeira tabelinha aqui, essa primeira coluna e a primeira linha, na verdade, entre funções e diferenciar primeiro o que é mitose e depois meiose. Sempre assim, tá? Mitose. Funções: reparação, crescimento e regeneração, células somáticas e interligada à reprodução assexuada. O que eu quero dizer com isso? Quando você fala de mitose, eu tenho que entender que são aquelas células que têm um poder mitótico exagerado, ou seja, quando eu falo exagerado, é uma célula que precisa estar fazendo divisão constantemente. É uma célula somática, células da nossa pele, né? Células que precisam estar em divisão, né, propriamente dita, de forma rápida demais. Vale salientar que quando eu falo de reparar, crescer e regeneração, algumas células não conseguem fazer isso. E aí é que geram as primeiras células chamadas de células de oncogene. Essas células de oncogene vão formar futuramente uma célula cancerígena. Então, o câncer, eu não consigo reparar as células. O crescimento é de forma desacelerada. Eu não consigo regenerar algumas células. E aí, por isso que, quando ouvir falar em câncer, relacione também a mitose. Do outro lado, a gente vai ter meiose. Qual é a função, na verdade? Quais as funções que a meiose vai ter para a gente? Nós vimos aqui que falou em reparar, crescer, regenerar, mitose. Falou em formar, a palavra é formar ou formação. Por quê? Porque eu estou formando um indivíduo. Esse indivíduo ele pode ser formado de duas formas: gametas ou esporos. Quando eu falo de gametas, eu estou falando a nível de células animais. Espermatozoide, óvulos. Isso é meiose. Falando em esporos, eu estou nas células vegetais. Beleza? Ou seja, quando eu falar de células germinativas, eu estou falando de meiose. Falou em células somáticas, mitose. Interligadas à reprodução sexuada, corrija aqui, pelo amor de Deus. Eu não vou gravar de novo, então corrija. Falou em meiose, é reprodução sexuada. Sexo, tira o A, tá? É sexuada. Tem coisa com as coisas. Então, na mitose, eu tenho essa diferença entre as funções. Reprodução sexuada, ok? Dá um ajeitado aqui. Na mitose, eu tenho o quê? Ó, uma fase. E essa fase ela é equacional. O que seria essa fase equacional? É que essa fase ela não muda, a haploidia não muda. Equacionar que não vai mudar. A célula que eu estarei formando, ela está equacionando, não muda, tá ok? Ela só tem apenas uma fase. Na meiose, eu tenho duas fases, ou seja, eu passo por duas etapas. Em uma primeira, eu vou reduzir a quantidade que eu tiver, e na minha segunda divisão meiótica, eu equaciono. E o que é equacionar? Eu mantenho, ok? Não há crossing over, ou seja, não há uma recombinação gênica na mitose, porque eu estou formando células iguais. Se eu estou formando células iguais, eu não tenho variabilidade genética, ou seja, ela chega até quase a ser nula, ou seja, menor. Então, na mitose, eu não tenho recombinação gênica, porque eu estou formando células iguais, beleza? Já na nossa, a gente vai ter a recombinação gênica? Com certeza. Nós vamos ter uma maior variabilidade genética, ou seja, indivíduos diferentes um do outro. E é isso que garante a gente fazer uma meiose, beleza? Nas células gaméticas, na formação. Para você entender mais ainda, foca no fluxograma que eu montei aqui para vocês. Se eu tenho uma célula 2N, o objetivo é que ao final da minha mitose eu forme duas células. Só que
já vimos anteriormente que a mitose ela vai se preocupar em formar duas células iguais, com a mesma carga, com a mesma haploidia. Então, se eu tenho uma célula 2N, eu vou formar duas células também 2N e com a mesma carga genética. Então, por isso que ela equaciona. Beleza? Equacionar quer dizer ficar com a mesma carga genética. Beleza? A mesma haploidia. Vamos ao exemplo hipotético. Se eu colocasse aqui, ao invés de 2N, eu colocasse 10N. E ele diz o seguinte: se eu tenho um material ou uma célula que tem carga 10N e passa por um processo de mitose, qual é o meu objetivo? É que desta célula aqui 10N eu faça a formação de dois indivíduos também com a mesma carga, 10N e 10N. Isso é um exemplo hipotético. Resumindo, a mitose é um processo que só tem uma etapa e eu equaciono. O que é equacionar? Eu manter com essa haploidia. Beleza? Diferente da meiose. A meiose eu passo por duas etapas, tá vendo aqui, ó? A primeira etapa é R, exclamação, quer dizer isso, reducional, e exclamação, equacional, ou seja, não muda, equaciona. Diferente da minha mitose, a meiose é que de uma célula eu forme 4. Vale observar que eu tenho uma célula 2N e eu passo para o primeiro período de divisão. Esta célula que era 2N, ela vai fazer o quê? Ela reduz a minha carga genética. Porque ela passou por um primeiro período de divisão. Ela se recombinou aqui. Houve uma variabilidade genética, por isso que ela diminuiu. Tá? E eu passo por uma segunda etapa para equacionar e ver se houve algum erro no material genético. E fazer o que então? A minha meiose 2. Vale salientar que a meiose 2 ela é equacional. Nós já vimos o que é equacional. Equacional é manter com a minha carga, com a minha haploidia. Beleza? Então, essas são as diferenças que você tem que ter em mente. Mitose de uma formar duas, meiose de uma forma duas, vai formar 4. Ver essas diferenças entre as funções, as fases. Importantíssimo aqui em que não há crossing over e que há um crossing over, ou seja, há uma recombinação e o outro que não tem, importantíssimo. Foca aqui, corrige aqui, o professor não corrigiu. Reprodução sexuada, tá ok? Então, valeu, galera. Até a próxima aula. Um cheiro enorme.